Eu é que agradeço. Estar aqui é uma oportunidade única, tendo visto que eu milito no Espiritismo há cerca de 24 anos. Algumas pessoas costumam dizer que a gente vem para o Espiritismo ou pela dor ou pelo amor, né? Eu costumo falar que eu vim pelo amor, porque eu não tinha... Eu estava sem religião alguma e conheci a Paula, que é minha esposa, e ela nasceu em berço espírita, frequentava o espiritismo, e ela um dia me convidou para assistir uma palestra. E eu confesso sempre que a primeira vez que entrei no Centro Espírita Caibar Schutel, aqui em Rio Preto, eu entrei receoso e ficava olhando para cima, achando que os fantasmas, entre aspas, fossem passar de um lado para o outro. Quando terminou a reunião, que eu vi que nada daquilo aconteceu, que a palavra foi amiga, foi uma injeção de ânimo, e eu comecei e até hoje não parei. Já tive a satisfação de estar aqui algumas vezes, quando ainda morava aqui em Rio Preto. Sou radicado em Bauru há 11 anos, eu trabalho nos Correios, eu segui meu rumo administrativo para o lado de lá, mas eu frequentei aqui algumas vezes aí, assisti palestra, acho que do Lúcio, do Alcântara, doutor Aguinaldo, e mais alguns aí que me inspiraram desde o começo a estar hoje aqui falando para vocês. Para mim poder começar a explanação do dia, algumas coisas nós temos que deixar acertado aqui. Quem vos fala aqui é um aspirante a espírita. Eu ainda não me considero um espírita na verdadeira acepção da palavra dele, mas eu estou buscando. Então quem vos fala aqui é uma pessoa que tem amor no coração, mas também tenho raiva dentro do meu coração. Mas você tem raiva no seu coração? Tenho. Se tudo estiver bem, se tudo estiver dentro do nosso controle, a gente segue um determinado ritmo. Mas se algo acontecer de ruim no nosso dia a dia, dependendo da gravidade desse ato, a gente expõe a nossa agressividade. Então, eu tenho um filho, tenho 2 filhos, um mora aqui, o outro mora comigo lá, em Bauru, e se eu chegar no lugar e ver alguém batendo nele, eu vou expor a minha agressividade. Não vou conseguir chegar e falar assim, não faz isso, não é assim. Não, a gente vai expor a nossa agressividade. Então ela está aqui dentro da gente. Nós guardamos ela aqui dentro. E no momento propício, a gente acaba colocando ela para fora. E eu estou falando para pessoas encarnados e desencarnados, porque é impossível vir aqui falar sem acreditar nos postulados da doutrina espírita. Então nós estamos num centro espírita e eu estou vendo, porque eu não tenho a visão espiritual, então eu vejo os encarnados, mas acredito plenamente que estamos repletos de desencarnados que buscam, assim como vocês,
uma palavra, um entendimento, alguma coisa nesse sentido. Então eu estou falando para pessoas iguais a mim. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, estamos todos no mesmo nível, estamos todos no mesmo patamar. Então, me considero menor, inferior do que muitos que estão aqui. Então eu falo primeiramente para mim, porque eu falo para vocês algo que muitas vezes eu ainda não consigo incorporar na minha vida. Mas nós estamos aqui, que é para poder buscar através do trabalho uma melhoria, um crescimento. Se nós viemos buscar o conhecimento, é importante que a gente compreenda os 5 pilares principais da nossa doutrina. Alguns dizem que tem mais, dizem que tem 14, 15, 20, 9. Mas os principais, e isso é uma unanimidade dentro dos estudos, são 5. O primeiro é a existência de Deus. O que adiantaria nós virmos aqui em busca de algo, de um conhecimento, sem acreditarmos em Deus? Então, a gente se lembra sempre da pergunta 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? A inteligência suprema é causa primária de todas as coisas. Então, se nós lembrarmos da lei de ação e reação, a gente tem que falar assim: Deus foi aquele que fez a primeira ação, o primeiro ato. Todos os demais atos são em decorrência deste primeiro. Então, quando a gente lê a Bíblia, está lá assim: e Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, esse foi o primeiro ato, os demais foram em decorrência desse daí. A segunda, imortalidade da alma. Temos que acreditar? Temos. Por quê? Onde estaria a justiça de Deus, se eu acredito em Deus? Onde estaria a justiça de Deus se viéssemos aqui somente uma única vez? Aqueles que vivem uma vida plena, que já nascem num berço de ouro, vamos dizer assim, não mata ninguém, não prejudica ninguém, mas tem condições financeiras, que aproveita, vive 80 anos aqui, conhece o mundo, come do bom e do melhor, veste as melhores roupas, não pratica o mal, volta para o plano espiritual. E aquele que passou 80 anos aqui, nas dificuldades, sem ter o que comer, sem ter onde morar, com as dificuldades de uma doença, de uma síndrome, desencarna e vai para o mesmo lugar. Onde haveria a justiça de Deus, se nós não tivéssemos chances e oportunidades iguais? Um dos princípios básicos do direito, não sei se tem advogado aqui, é a isonomia. Então, se nós, nas nossas leis humanas, a gente busca a isonomia, quem dirá Deus? O terceiro postulado é a pluralidade das existências. É o que nós estávamos falando. Imortalidade da alma, a alma não morre. O que morre é o corpo. Nós vamos para o plano espiritual. Chegamos lá, temos a necessidade de
rever os nossos erros, né? E colocar em prática a nossa reconduta. Então, voltamos para que a gente possa rever esses erros nossos e nos melhorar. A diversidade dos mundos habitados. Tem um vídeo do Cortella que diz assim: você sabe com quem você está falando? Aí ele fala lá, o nosso sistema solar está dentro da chamada Via Láctea e tem outras 100 bilhões de estrelas. Isso sem contar as demais, né? Então tem mais 100 bilhões de vias lácteas espalhadas pelo universo. O ser humano precisa quantificar, senão ele não consegue parâmetros para entender. Ah, mas será que tem 100 bilhões? Talvez tenham mais. Isso não vai nos fazer entender melhor ou pior. Mas, então, será que existe vida somente aqui? Não, não existe vida somente aqui. Senão o Deus que nós acreditamos lá atrás, ele seria parcial. Ele nos daria privilégios aos seres humanos aqui encarnados, e o restante do universo à toa, jogado. Então, não seria acreditar nisso. E terminando os postulados espíritas, a comunicabilidade dos espíritos. Nós precisamos desses intermédios, a gente precisa da colaboração deles que estão lá do outro lado. Nós temos hoje no mundo 7 bilhões e 700 milhões de pessoas encarnadas, né? Mais ou menos aí. E se colocarmos que cada um tem seu anjo de guarda, então tem pelo menos 7 bilhões e 700 milhões do outro lado. E se colocarmos que cada um desses anjos de guarda necessitam também de uma instrução superior, então nós teríamos numa pirâmide, até chegarmos ao ponto máximo lá em cima, que é Jesus, nós teríamos uma gama de espíritos única e exclusivamente para fazer com que tudo isso daqui funcione. Não estou nem dizendo aqueles que estão lá indo e voltando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Então nós necessitamos dessa intermediação espiritual para que a gente possa até mesmo entender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O tema que eu trouxe para vocês hoje é o bem e o mal numa visão espírita. Por que o bem e o mal numa visão espírita? Porque o bem e o mal está dentro de nós. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas fomos criados por Deus. Então, a essência que nos foi colocada é a essência do bem, porque Deus é o bem. E nós temos então dentro de nós o bem, e quando não praticamos o bem, é a sementinha do mal que nós plantamos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas, no item 4 diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Pelos esforços que faz. Você vê que a gente ainda se esforça. O bem, ele não é absoluto dentro de nós. Nós ainda temos que nos esforçar para praticar o bem.
Recentemente eu perguntei para um amigo meu, um grande orador espírita lá de Bauru, Nazil Canarim Júnior, advogado, professor de direito, né? Perguntei para ele assim, falei, Nazil, o que seria ser um verdadeiro espírita? Ele me disse assim, ó, ser verdadeiramente espírita é ter a real noção das responsabilidades dos nossos atos. Será que nós temos a real noção da responsabilidade dos nossos atos? Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Será que nós temos? Eu fiz o bem, beleza. Que bem que você fez? Eu doei uma cesta básica para uma família carente. Quase todas as instituições espíritas hoje arrecadam alimentos. Eu vi aqui que estava passando aqui também, né? Vocês arrecadam com a campanha Alta de Souza. O nosso centro lá em Bauru, a nossa meta eram 200 cestas básicas. Semana passada, com a graça de Deus, nós atingimos a meta. Estávamos correndo atrás de mais 50. Acho que conseguimos. Acho que o negócio lá deu certo. Mas será que eu tenho a real noção do que eu fiz para aquela família? Será que o que me motivou dar aquela cesta básica para aquela família foi o bem realmente? Ou será que eu simplesmente quis cumprir com a minha obrigação? Eu ganho o meu 13º, alguns têm um prêmio aí de final de ano, de campanha, no trabalho dele. Então eu vou fazer a minha parte. Dou lá minha cesta básica e acabou. Então você passa aí o ano inteiro, vem, assiste palestra, aí chega no final do ano, você se contenta de dar uma cesta básica de R$100 que seja, para uma família carente, e acha que você praticou bem amor e a caridade. Acha que está tudo certo. E o restante do ano? O restante do ano você ficou em casa. Esse ano foi um ano atípico. Nós, no final do ano passado, fizemos 1001 planos para 2020. Aí veio a pandemia. Aí nós nos trancamos dentro de casa. Fizemos o correto. Mas e esse tempo que nós ficamos dentro de casa? Nós utilizamos ele de que forma? Eu, na medida do meu possível, eu assisti quase que uma palestra por dia. Uma palestra por dia. Plugava na internet. Haroldo Dutra Dias, Rossandro. Me inscrevi na Mansão do Caminho, tem as palestras de Divaldo. Me inscrevi no Portal Ser, baixei o aplicativo no meu celular, Espiritismo.tv. Podemos assinar o Kardec Play. Mas será que nós ficamos ligados nas TVs convencionais, assistindo jornal e novela? Continuamos, plugados nas TVs convencionais? Ou nós utilizamos o nosso tempo de uma forma mais criativa, contemplativa? Então, o ato que nós podemos classificar, o ato é tanto os físicos quanto os virtuais. Será que nós erramos somente ao proferirmos uma palavra
errada para uma pessoa, ou boa ou errada. Nós podemos dizer para uma pessoa: você é um otário. Ou podemos dizer para uma pessoa: eu amo você. Isso é um ato, uma palavra. Nós podemos acariciar uma pessoa, passar a mão na cabeça dela, cumprimentá-la, sorrir. Nós podemos bater numa pessoa também. Isso são atos físicos, são atos materiais. Nós estamos aqui encarnados. Mas e aqueles imateriais? Os pensamentos. Você está lá, a pessoa faz um negócio, você no teu pensamento, agora com a máscara ficou mais fácil, né? Ninguém vê a gente gesticular com a boca, né? Então agora você está lá com a máscara aqui, aí você fala, você pensa assim: nossa senhora, aquela pessoa fazendo aquele negócio lá, onde já se viu? E os nossos pensamentos, têm validade? Validade. E você passa aqui, 80 anos aqui, você não bate ninguém, você não xinga ninguém, mas os seus pensamentos estão voando. Os seus pensamentos estão aí, ó. Né? Isso é ato também. Nós praticamos o erro nosso, né? o chamado pecado, né? O bem e o mal, nós praticamos por pensamentos. E a grande maioria hoje erra por pensamento. A grande maioria. Porque você passa o dia inteiro sem, muitas vezes, se relacionar diretamente com alguém. Mas o seu pensamento não para. Da hora que você levanta, à hora que você dorme, o seu pensamento está lá. E aquela pessoa que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, falou alguma coisa para você, 3 horas da tarde, de repente vem a lembrança: nossa senhora, aquela pessoa, vou ter que encontrar o parente na festa do final do ano. Pronto, o seu pensamento já remeteu ao que ele te fez, ou o que você fez para ele, lá atrás. A pergunta 909 do Livro dos Espíritos diz assim, ó: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Esforços. Então a gente tem que se esforçar. Não é simples. A gente não simplesmente levanta de manhã e fala assim: a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente. É só você levantar da cama e topar com o seu dedinho ali no pé da cama, para você já remeter de volta, esquecer aquilo que você prometeu e já relembrar a pessoa que é mesmo. Então os espíritos dizem assim, ó: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha que coisa, quase nada. Um insignificante é um quase nada. Normalmente a gente faz um esforço que vá nos render algo de bom. Então, olha, eu vou fazer um esforço de não falar nada para aquela pessoa do meu trabalho, porque eu almejo o cargo dela, ou almejo estar num outro cargo. Então a gente se segura, mas com segundas intenções. Normalmente nós temos segundas intenções. E o que podemos caracterizar como más inclinações? Talvez aquela atração forte pelo mal? Sim. Nós temos essa atração pelo mal. Nós temos.
Basta ver que a gente liga a televisão e assiste jornal. O que é que tem de bom no jornal? O que aquelas notícias do jornal vão realmente agregar valor existencial para a nossa vida? Eu, há cerca de 2 anos, eu larguei mão de assistir televisão. Eu tenho Netflix em casa, quando eu quero eu assisto um filme. Tem uma série muito boa do Morgan Freeman, sobre Deus, é excelente. Quem puder assistir, mostra Deus numa figura assim, em todas as religiões, só que faltou o espiritismo. Morgan Freeman ainda não descobriu o espiritismo, mas aí é um bom conhecimento que a gente tem. Tem Maria Madalena, tem várias, né? Então eu assisto um filme, mas telejornal eu não assisto há 2 anos. Não assisto novela, não assisto. Isso não me agrega valor nenhum. Ah, Wagner, mas você não vai ter conversa. Eu tenho conversa. Tenho conversa com todas as pessoas. Trabalho numa área administrativa, trabalho em volta de pessoas, e nós temos conversa o dia inteiro. Mas eu não assisto telejornal. Simples. Não, é uma opinião minha. Eu falei assim, a partir de hoje eu não assisto mais e não assisto mais. Eu sou meio radical. Um dia eu falei assim, não vou mais fumar, e nunca mais fumei. Simplesmente, da noite para o dia, eu falei, não vou mais fumar. Quando eu fui casar, 20 anos atrás, eu e minha esposa falamos assim, vamos parar de beber por uma semana? Vamos, por uma semana. Estava chegando o Natal, né, para a gente poder dar uma desinchada. Nunca mais voltei a beber. Eu sou meio radical. Quando eu falo assim, vou fazer uma coisa, se dá um estalinho na minha cabeça, não tem ninguém que me tira da cabeça. Bom, o mal está dentro de nós, foi o que nós falamos. Toda vez que não aceitamos algo ou alguém, toda vez que discordamos de uma ideia, de um posicionamento, de uma atitude, nós já plantamos uma sementinha dentro de nós. E se ela vai crescer ou não, depende se a gente vai regar ou não essa sementinha. Então vamos analisar uma coisa assim, mano. Vou pegar um exemplo bem alto, tá? Bem alto, um dos maiores que já se teve notícia na humanidade. Hitler. Vocês acham que Hitler simplesmente acordou um dia lá de manhã, levantou, falou assim, vou matar todos os judeus? Vocês acham que foi isso que aconteceu? Da noite para o dia, simplesmente ele decidiu matar. Vocês acham que uma pessoa que vai para uma final de campeonato num estádio de futebol e que após a partida, durante a partida, se envolve numa briga generalizada ou no meio da rua, eles se enfrentam, você acha que aquela pessoa simplesmente levantou de manhã e falou assim, hoje eu vou para a final do campeonato e eu vou bater em alguém lá, vou arrumar rolo, vou arrumar briga? Do nada, assim. Não foi assim, gente. O mal, ele é uma semente, e a gente vai regando essa semente, e ela vai germinando. Se ela vai chegar ao ponto de uma árvore imensa, que vai tomar conta da nossa vida, somos nós que determinamos isso.
Então, voltando ao exemplo anterior de Hitler, essa ideia veio aprimorando na cabeça dele. Nessa encarnação, talvez não. Talvez em encarnações já passadas. Mas é algo que veio aprimorando, veio crescendo. O torcedor que briga, ele começa desde cedo, quando se dá ênfase a um determinado time de futebol. Eu sou corintiano e não tolero palmeirense. Pronto. Ali, nas brincadeiras do dia a dia, ali, dentro dele mesmo, ele veio crescendo aquilo, até que culminou dele estar num determinado lugar em que alguém veio para cima dele, ele revidou e generalizou. Começou quando? Talvez começou na infância. Talvez começou quando ele era um molequinho. O pai dele não tolerava e falava para ele que ele não tinha que tolerar, e ele cresceu dessa maneira. Então, o mal, gente, não se faz da noite para o dia. O mal não se faz da noite para o dia. O mal, ele vem crescendo. E se nós não cortarmos esse mal que está dentro de nós, ele vai crescer e vai nos dominar. Ele vai fazer raízes. Alguém já viu, quando uma árvore cai, o trabalho que se dá para arrancar as raízes do solo? O tamanho dos tratores e das ferramentas que são utilizadas para se arrancar a raiz do solo? Isso são leis universais, gente. Isso aí, os exemplos físicos que nós temos, nós conseguimos com certeza levar para o plano espiritual. Então, as dificuldades são as mesmas. E tem uma coisa importantíssima: o mal é permitido por Deus. O mal é permitido por Deus. Mas que jeito, Wagner? Por quê? Porque algo de bom, de justo, existe naquilo. Nós temos que muitas vezes passar. Sabe aquela história? No mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçados. É bem por aí. Se nós imaginarmos, vamos reverter lá nos postulados espíritas. Eu acredito em Deus. O que é Deus? Deus de amor, justiça e bondade. Então, se eu realmente acredito nesse Deus de amor, justiça e bondade, eu não poderia imaginar, e não posso imaginar, que um mal que me aconteça não tenha um propósito útil. Lei de utilidade é lei universal. Deus não criou nada, nem um grão de areia que não tivesse a sua utilidade. Seja nesse nosso sistema solar, seja no resto do universo. Senão Deus não seria Deus, inteligência suprema. Senão Deus não seria infinito em todos os seus atributos. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Veio o mal? Veio. O que eu tenho que aprender com isso? Veio essa pandemia, 2020? Veio. O que eu tenho que aprender com isso? O que nós temos que aprender com isso?
Talvez não consigamos enxergar algo de bom imediatamente. Na grande maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar. A gente se revolta. Quem aqui perde um ente querido e se alegra? Não temos como nos alegrar. Há cerca de 11 anos atrás, eu perdi o meu irmão, o único irmão que eu tinha. Em certo momento, me revoltei. Onde já se viu? Puxa vida. Minha mãe, meu pai, eu vejo minha mãe e meu pai até hoje. Recentemente, meu pai, diagnosticado com Alzheimer, está lá sob os cuidados de minha mãe, já não nos conhece, nos reconhece, porque nos vemos com frequência, mas tem hora do dia que ele não sabe quem é minha mãe, quem sou eu. Então, puxa vida, ó, eu estou aqui me disponibilizando a um trabalho no bem, a uma melhoria, e recebo o que em troca? Uma adversidade. Já me revoltei, não me revolto mais, não me revolto. Eu só peço que seja feita em minha vida a vontade de Deus. Não cabe a mim dizer o que eu quero ou o que eu não quero. Tenho sempre minhas segundas intenções. Então, esses últimos anos tem sido assim: seja feita a vontade do Pai. Se Ele é de amor, justiça, bondade, caridade, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu entrego na mão dele, seja feita a sua vontade. Não cabe a mim pedir. Tem sido assim e tem dado certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, aquele pilar 4. Ele faz ali uma alusão, uma explicação, Kardec nos explica, dos 5 tipos de mundos. Os primitivos, expiações e provas, regeneração, que a gente está caminhando, os ditosos e os celestes. Nós vivemos no de expiações e provas. Qual a característica principal do mundo de expiações e provas? Predominância do mal sobre o bem. Essa é a característica principal. Então o mal, os 7 bilhões de pessoas que estão aqui, a predominância ainda é o mal. Essas pessoas ainda buscam se dar bem, financeiramente, socialmente, ainda é o que buscam. Ainda é. Jesus, quando esteve aqui, ele nos deu 2 ensinamentos sobre como amar. Um foi: amai-vos como eu vos amei. Mas nós não temos essa capacidade ainda, de amar ao nosso próximo como Jesus nos amou. Nós não temos essa capacidade ainda. Então Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros, como a vós mesmos. Aí já melhorou. Porque eu vou amar vocês como eu me amo. Então eu vou fazer a vocês aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Isso eu tenho a capacidade. E o que significa amar ao próximo como a ti mesmo? Se eu comprei essa camisa aqui por R$25, tem um irmão que está precisando de uma camisa, eu vou comprar uma camisa de R$25 para ele. Não, mas a minha camisa é de 150 e a camisa do meu irmão é a do brechó de R$5. Estou dando para ele. Será que nós estamos fazendo o bem pelo bem?
Ah, mas eu trabalho, eu tenho que... Tudo bem, é a predominância ainda do mal sobre o bem. Nós somos desse jeito. Ah, mas você dá uma camisa de R$ 25? Ainda não. Ainda não. Tem coisas que eu já consigo ofertar a um irmão em necessidade o mesmo que eu faria para mim. Então, às vezes eu estou num restaurante, a pessoa chega, pede uma comida, aí eu compro a comida para ele, a mesma que eu comeria. Então, às vezes você está no restaurante e a pessoa, a regra do restaurante não permite que aquela pessoa da rua entre, sente e almoce. Então, o que você tem que fazer? Compra o marmitex, para que aquela pessoa coma. Mas você vai comprar o marmitex qual? Aquela comida que você comeria. Isso eu já consigo fazer. Algumas outras coisas eu já consigo fazer também. Tudo, não, tudo ainda não consigo fazer. Infelizmente. Eu já estou postergando isso para as próximas encarnações. Eu já estou deixando isso mais para frente. Até um dia, né? Ah, você vai chegar igual a Jesus? Não, está muito longe. Está muito longe. São milhões de anos para chegar naquele nível. Eu quero chegar num nível mais básico um pouco. Quero chegar num nível de Chico Xavier. Ah, mas na mediunidade? Não, na simplicidade. Um quartinho, um guarda-roupa, uma cama. No nível de simplicidade, para que isso possa nos dar parâmetros, embasamento para alçarmos voos maiores. Trabalhos, missões e tudo mais. E o crescimento do mal, ele é inversamente proporcional à evolução da humanidade. À medida que se eleva a moral, diminui-se a intensidade do mal. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a fazer o bem pelo bem, o mal deixa de existir. Pelo menos dentro de mim. E isso nos dará a possibilidade de começarmos a encarnar em mundos de regeneração. Ah, mas o mundo de regeneração não vai ter mal? Vai ter mal. Engana-se quem pensa que em mundo de regeneração não tem mal. Tem. Mas a predominância já vai ser do bem. O mal será um mal diferente do mal que nós temos aqui hoje. Será um mal mais relativo, um mal mais de aprendizado. Olha, eu tenho que passar por isso, pela pobreza, mas a ajuda que me será dada, eu vou olhar com olhos de resignação e será-me ofertada sem orgulho. Então, é o mundo onde a gente vai descansar de nossas dores maiores e é onde a gente vai conseguir o alento para poder resgatar. O Código Penal da Vida Futura nos diz que o erro tem 3 fases após errarmos, né? Após praticarmos o mal, que seria o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o arrependimento é a primeira coisa que vem. E normalmente desencarna, chega lá no plano espiritual, vê tudo o que fez e se arrepende. Nossa, e agora? Bom, agora você vai ter uma chance nova.
Então a gente tem uma nova chance. Então a gente vem, passa por aquela situação, expia o passado. Ah, mas eu só expio o passado com as minhas coisas? Nem sempre. Às vezes você praticou um determinado ato e você tem que viver nessa vida, mas você enxerga esse ato no seu filho, por exemplo. Nossa, meu filho está passando por isso, e você sente dentro de você a dor que seu filho às vezes sente. Nós estamos espiando. Espiar é botar a cabeça lá na janela e ficar olhando. Estamos espiando. Estamos lá, ó, aquele lá está fazendo tal coisa, aquele está fazendo tal coisa. Nós estamos olhando e aprendendo. Mas não fugiremos da reparação. Não fugiremos. A reparação faz parte e nós temos que passar por isso, de uma maneira ou de outra. Porque senão nós realmente não aprenderemos com o mal que nós fizemos, né? Não faremos o bem que teremos que fazer. Qual é a lei que nos norteia e orienta a respeito? Lei de amor, justiça e caridade. Pilar 1. Crença em Deus. Deus de amor, justiça e caridade. Então, qual que é a lei que nos norteia? Lei de amor, justiça e caridade. Deus, como Criador de tudo, nos criou simples e ignorantes. A nossa essência é a do bem, é o que nós falamos. A pergunta 636, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? O que é uma coisa absoluta? É algo que não tem contrapartida, é só aquilo lá. É o maior. Então o bem e o mal é igual para todo mundo? Não. Não é. Vai variar de acordo com o nosso crescimento moral. Então, quanto mais adiantados nós tivermos, mais nós teremos forças para nos redimirmos desse mal. E esse adiantamento moral, ele vem com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com as leituras, é o que vai nos dando o embasamento para que a gente possa praticar o bem na sua essência. E já são 10h30, me falaram que eu podia ficar até o meio-dia, né? Então vamos lá. Sede perfeitos, capítulo 17, o verdadeiro homem de bem. Eu adoro essa lição. Eu leio ela e de todos os tópicos que tem nela, eu vejo que eu me enquadro em 2 ou 3 e ainda não na totalidade. Mas fica aqui de lição. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, ou seja, na sua maior essência. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si perguntará se não violou essa lei. Ou seja, será que eu fiz ao meu próximo tudo que eu gostaria que fizesse para mim? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Só esse tópico aqui seria o suficiente para nortear a nossa encarnação presente. Somente esse tópico, não precisaríamos ir para os outros não. Eu costumo falar assim, o ser humano não precisa sair do âmbito familiar
para que ele possa progredir na encarnação. Aqui no nosso âmbito familiar, nós temos todas as situações que são necessárias para o nosso crescimento. Engana-se quem pensa que veio para o mundo com uma grande missão. Às vezes, viemos para cá exclusivamente para adquirirmos paciência. Às vezes nós estamos aqui somente para nos resignarmos, para termos aquela vidinha comum, para levantarmos cedo, trabalharmos, voltarmos para casa. Para quando o centro, ou a igreja, ou o que for, a agremiação religiosa ao qual pertença, necessite de ajuda, ele esteja lá para ajudar. Simplesmente para que a hora que você necessite ajudar o irmão necessitado, você tenha disponibilidade de ajudá-lo. Às vezes nós estamos aqui só para isso. Não é para ganhar dinheiro, não é para projeção, não é para se melhorar, não é. Quem veio para ser médico vai ser médico. A missão dele é salvar vidas. Desvia-se no meio do caminho e vai ser rico. Vai montar uma clínica, só vai atender convênio, isso é uma escolha dele. Mas ele veio para ser médico. Então ele estudou para salvar vidas. O que ele vai fazer com os ensinamentos dele é outra história. E qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Livro dos Espíritos, questão 625. Jesus. Vede Jesus. Então, meus queridos amigos, nessa semana em que nós comemoramos mais um aniversário desse Espírito grandioso que desceu das esferas mais altas, única e exclusivamente para nos ensinar a amar. Ele só veio aqui para nos ensinar a amar. Jesus não veio dar lição de moral, Jesus não veio aqui para nos dar assim a regra que devemos obrigatoriamente seguir. Não. Jesus veio nos dar o exemplo. O exemplo de como crescermos espiritualmente, de como nos melhorarmos. A regra utilizada pelo Cristo é a de Deus. É a regra do amor, da justiça e da bondade. Esse homem, esse espírito, que enquanto encarnado, durante 3 anos, praticamente, ele apareceu para o mundo. E ao sair daqui, ele foi humilhado, foi chicoteado, bateram nele, falaram dele. Em nenhum momento sequer, ele levantou um olhar que seja de reprovação. Então é esse homem, é esse espírito, que nessa semana nós devemos reverenciar, que nós devemos lembrar, e principalmente que nós devemos seguir, que nós devemos olhar para o nosso próximo e enxergar no nosso próximo a figura de Jesus.
Ele é quem nos dá o alento necessário para que a gente continue a viver. Então eu desejo a todos que nasça dentro de cada um, renasça dentro de cada um, a semente do bem. E que essa semente germine e se transforme na árvore que vai render frutos para toda a eternidade, porque nós somos eternos. Quando nós voltarmos aqui na nossa próxima encarnação, que nós tragamos conosco as sementes dessa árvore, e que a gente possa também distribuir estas sementes, plantar estas sementes no coração de todos aqueles com quem a gente convive no dia a dia. Eu agradeço a essa oportunidade de estar aqui, de falar um pouco daquilo que eu ando aprendendo, e eu espero que todos vocês tenham um ano de 2021 repleto de amor, de justiça e de caridade. Fiquem em paz, e a paz do Cristo seja com todos vocês.